Oi pessoal, entra no ar mais um Guilherme Ferreira Entrevista. A minha convidada de hoje é pedagoga, escritora, poetisa. Ela participa da caravana de histórias aqui de Juiz de Fora como contadora de histórias e tem uma personagem bem emblemática, uma personagem que ajuda nessa contação de história, que é a Hannah Blue, que ela vai falar já sobre a Hannah Blue, e eu tenho o prazer de conversar com Débora Travnik. Débora, Oi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ai, que agradeço. E eu quero começar com você abordando essa personagem que você criou para contar histórias, que é a Hannah Blue. Como que surgiu a Hannah Blue e como você criou a ideia da peruca azul, que é sensacional? Então, todo mundo me pergunta isso, né? E depois que eu comecei a participar, assim, de alguns grupos de formação, aí que é a questão mais, assim, é a peruca azul. Bom, quando eu criei a Hannah Blue, eu trabalhava numa instituição, né? Uma escola infantil, numa creche. E nessa creche tinha um projeto, né? Da minha coordenadora, assim, que eu quero agradecer muito ela por esse projeto. Foi através desse projeto que eu criei a personagem. E nesse projeto, o nome dele era Rodão de Histórias. E tipo assim, ou segunda ou sexta, né? Foi escolhido um dia. Toda sexta, um grupo de professores contava histórias para as crianças. Isso para tirar um pouco da vergonha dos professores de contar história, de se colocar mesmo, sabe? De trazer as crianças, assim, para o universo mais lúdico. E os professores tinham muita vergonha disso. Assim, eu nunca tive muita vergonha, não, porque eu sou do teatro, sempre fui muito, assim, pra cima, muito falante, muito lúdica. Então, nesse dia, que foi o dia de eu contar histórias, eu ia contar histórias junto com uma outra professora. E aí, infelizmente, ela passou mal, teve que fazer uma cirurgia. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou contar história sozinha, como é que eu vou fazer? E aí, eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Pensei assim, né? Vou fazer uma coisa diferente, uma coisa lúdica, uma coisa pra trazer as crianças, pra eles ficarem assim, né? E aí, na época, o meu namorado, que hoje é meu marido, ele tinha uma peruca azul que ele fazia cosplay, né? Ele fantasiava de cosplay. Eu nunca cheguei a ver, não, porque eu não conhecia ele nessa época aí, dessa loucura aí, não. Aí ele guardou a peruca. Ele guardou. Tava esperando a peruca. Tava me esperando a peruca. Ele tinha essas fantasias, assim, negócio de cosplay. E aí, um dia que eu tava na casa dele, tava mexendo, assim, no guarda-roupa, peguei a peruca. Olhei aquela peruca e eu sempre gostei muito de azul. Azul é a minha cor favorita. E eu falei com ele, me empresta essa peruca aqui. Aí, na verdade, eu catei pra mim, né? Foi, assim, um roubo benéfico. Aí eu peguei a peruca pra mim e falei, gente, vou pôr essa peruca, vou contar a história dessa peruca aqui. E na época, assim, não tinha nada, não, demais. Eu só coloquei a peruquinha azul, coloquei uma blusinha, uma coisinha básica e levei pra contar pras crianças nesse dia. E aí montei, assim, como eu já vim do teatro, montei um cenário pra contar história, fiz toda aquela coisa e aí colocaram as crianças, né, posicionaram lá na sala. E aí eu cheguei e comecei a contar histórias, eles ficaram assim, né, com aquela cara, surpresos e tal. E eu comecei a contar, e a primeira história que eu contei foi Até as Princesas Soltam Pum, do escritor William Brennan. E aí eles adoraram, e aí eu falei, como eles gostaram, foi aquela coisa muito bacana, eu falei, gente, isso dá uma coisa. E aí eu falei, vou criar Desculpa, Não, porque eu quero falar pro público que você trouxe até a peruca. Trouxe. Ela trouxe famosa, a peruca da Hannah Blue. A peruca da Hannah Blue. Não, e essa é a peruca chique, né? Porque na época tem mais peruca? Era uma pobre, né? Tipo, aquela que fica toda desgrenhada, né? Que não dá pra pentear. Essa é mais fina. Essa é a fina, gente. Essa é a rica, né? Digamos. E foi essa aqui que o meu marido me deu de presente. Que ele comprou pra mim. Que essa aqui é tipo cabelo de verdade. Essa dá pra pentear, sabe? Não embola. Porque a primeira eu tive que comprar várias outras. E ela é cheia de estilo, né? Não, ela é tudo style. Que aí que eu faço? Como as pessoas já me conhecem com aquele cabelo mais assim, né? Aí eu falo que eu repiquei cabelo. Então, podemos associar a Hannah à peruca, que é a grande marca da Hannah. É a marca da Hannah. É a peruca. Então, ela surgiu graças a essa... A peruquinha. A peruca e também assim, lamentavelmente, a ausência da professora. Pois é, e ao projeto da coordenadora, que eu vou até mencionar o nome dela, caso ela veja essa entrevista, ela chama Mara. E ela tinha esse projeto e foi, assim, um ápice na minha vida, porque foi através dele que eu criei a Hannah Blue. A Hannah Blue. E eu comecei a apresentar
em creches, né, da rede pública. Eu apresentei todas as minhas primeiras histórias foram nas creches. E me fala uma coisa, a Débora tem alguma coisa da Hannah Blue? Total. Eu acho assim, Porque você se não criou um tivesse personagem. peruca, gente, a Hannah sou eu sou a Hannah. É isso aqui, a Hannah Blue é isso aqui, sabe? O jeito de falar, é tudo igual. Tanto assim, porque geralmente, quando a gente vai contar histórias, quando eu comecei a me aperfeiçoar mais no quesito contação de histórias, eu descobri que a gente não precisa tanto adereço, tanta coisa pra contar a história, porque a história é a palavra, é a gente e tal. Precisa ter amor Sim, e saber fazer. saber fazer, e na fé. É porque não é sabe? fácil contar histórias. Não é. E é isso que eu quero falar com você. Ano passado, quando eu estive na Fliminas, lançando meu livro, nós nos conhecemos lá na Fliminas, Sim. na edição de 2018, e eu acompanhei uma contação de histórias que você fez lá no evento. Eu achei, assim, fantástico, porque você conseguiu galvanizar a atenção das crianças. As crianças ficaram extremamente vidradas na sua história, no conto que você contava para elas. Sim. Aí eu fiquei pensando, qual estratégia que ela tem para cativar essa atenção? E eu quero te fazer essa pergunta que naquela época eu não fiz, mas aproveito o canal para fazer. Existe alguma estratégia para cativar a atenção das crianças? Se existe algum segredo? O que passa na sua cabeça quando você é convidada para contar uma história? Sabe que vai ter dezenas de crianças na plateia. O que passa na sua cabeça? Que estratégia usar? Ou não existe estratégia? Fala pra mim. Então, né, cada público é um público, né? Nunca vai ser igual. Mas eu sempre uso, assim, de início, começar sempre chamando eles mesmos, né? Porque criança é aquele negócio, né? Criança é agitação, aquela coisa toda. E eu já começo meio com aquela questão de acalanto mesmo, de conversar assim, de olhar no olho e sempre chamar a história. Falar com eles para eles me ajudarem a chamar a história. E aí eu canto uma música para chamar a história. E aí eles me ajudam a chamar a história. E isso já cria um clima ali de atenção, né? Para eles terem a atenção voltada para cá. E aí a gente chama a história, canta a música, conta até 3 e grita história! E aí depois que conta a história, eu falo que a história chegou. Depois que chama a história, eu falo que a história chegou, dependendo se eles gritarem forte. É um aquecimento. É um aquecimento. É como no esporte, né? Por exemplo, no vôlei faz um aquecimento antes de entrar na quadra. Isso. Olha. Se não gritar história com aquela vontade, a história não vem. Então eles têm que ser com aquela força. Com aquela mesmo. animação. Animação. Aí eles, história! Aí depois que eu faço aquela cara tipo assim, a história chegou. É agora. É agora. Aí eles ficam todos quietinhos pra ouvir a história. Eu começo e tal. Tem algumas interrupções, porque criança é curiosa, criança quer saber. E elas aí perguntam bastante. Perguntam. Às vezes elas falam, por exemplo, se for uma história de animal, alguma coisa assim. Ah, eu tenho um cachorro lá em casa. Ah, eu tenho um gato. E aí você tem que dar continuidade à história. Aí você tem que ter um jogo de cintura. Porque você não pode também ficar, né, respondendo as perguntas e tal e perder a essência. Aí você fala, é mesmo? Ah, então depois você me conta desse seu cachorro aqui, porque o cachorro dessa história, vamos ver se ele é igual ao seu. Aí eu já falo que depois eu vou falar com eles. Então aí já fica naquela expectativa. E aí eu consigo dar continuidade. Vamos falar, você como contadora de histórias, você também escreve histórias. Sim. A Débora, gente, ela participou desta coletânea aqui, Os Mais Belos Contos Infantis, com o texto, eu marquei aqui, A Biblioteca Mágica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu li o conto. E a leitura, eu li o conto e a minha percepção do conto, eu escrevi aqui, ela é um incentivo à escrita e à leitura. Sim. Foi exatamente. isso que eu entendi. Você, como educadora, você tem a formação de pedagogia, você é pedagoga de formação. Na sua opinião, qual é a contribuição que a escola pode dar no incentivo à leitura e à escrita? E atualmente, na educação brasileira, ou na educação local mesmo, você vê que a escola tem feito essa contribuição? Então, eu penso que a escola ela deve investir em projetos de leitura, em projetos de contação de história, visitação, sabe? Visitar bibliotecas, lugares onde a leitura, sabe, tem força.
E assim, algumas escolas assim, as quais eu conheço, existe essa questão sim de trabalhar mesmo a história. E o papel da escola, sabe, é fundamental, é mostrar mesmo os livros, os escritores, valorizar os escritores aqui também da nossa cidade. Eu acho muito importante isso, porque existem muitos escritores bons. E é colocar isso mesmo dentro da sala de aula, é mostrar livros para os alunos, é contar histórias, é colocar as crianças para contarem histórias. Porque, igual eu falei, criança é curiosa, criança adora. E quando você chama a atenção dela para a história desde pequeno, você vai aí adquirir um grande leitor, né? Durante o crescimento das fases, né? Infantil. Você vai adquirir isso. E a escola, assim, algumas, né? Tem feito uns trabalhos, assim, excelentes em relação à leitura e escrita. É uma semente. Sim, tem que plantar. E regar. Tem que plantar. Igual você planta flor num jardim de casa. Se você não regar, a flor não vai nascer. Igual eu, por exemplo. Eu nunca fui muito fã de ler quando eu era criança. Assim, apesar da minha mãe adorar ler, minha irmã adorava ler. E a minha mãe lia aqueles livros de romance, aquelas coisas, Sabrina, aquele trem todo doido. Eu não era uma leitura que eu gostava, mas ela lia muito. E a minha irmã também. Então eu fui, assim, me apaixonar mesmo pela leitura, mas, assim, na minha pré-adolescência. Que a minha irmã chegava pra mim e falava assim: você tem que começar a ler coisas que você gosta, coisas que te interessam. A minha irmã falava isso comigo. E ela falou de uma maneira corretíssima. Sim! E assim, às vezes eu vi um livro, vou ler esse livro aqui. Aí lia 5 páginas, aí largava o livro pra lá. Aí vou ler aquele livro lá, 3 páginas, largava. Ela falava: você tem que ler o que você gosta. E eu comecei com leituras pequenas, com livros pequenos, livros até bobinhos. E depois dessa fala dela, eu falei: poxa, é por aí, então eu vou ler o que eu gosto. E comecei a ler, e hoje eu amo ler, né? Você se tornou uma leitora voraz. Total, sim. Leitura. E eu gosto, assim, com o tempo, eu descobri que eu gosto de leitura acadêmica. Mesmo? Isso, todo mundo choca quando eu falo isso. Que é uma leitura mais técnica. Todo mundo fala: minha filha, como assim leitura acadêmica? Eu adoro leitura acadêmica, coisa assim de educacional. Isso, nossa, eu adoro ler isso. Gosto muito. Não que eu não goste de livros de mitologia, essas histórias, né, míticas, até essas histórias, romances, assim, atuais. Contos, crônicas. Adoro crônica, sempre gostei muito de crônica também. Porque na época eu falava assim, quando eu comecei a escrever, que eu escrevo desde 9 anos de idade. Eu escrevi aqueles poeminha, aquelas coisas bobas, sabe? Eu sei. Escrevi aquelas coisas, tinha um caderno. E aí escrevi aquilo. Era uma coisa assim. Você me faz lembrar as aulas de redação naquela época, que a professora passava a produção de texto e você tinha que desenvolver um tema. Sempre adorei escrever. Mas a leitura acadêmica, ela é necessária. Sim. Ela é necessária. Porque É fundamental. Você fica atualizado. Sim, é importante. E nós, como professores, por exemplo, eu sou professora, pedagoga, nós somos eternos pesquisadores, não tem jeito. A gente tem que estar sempre se atualizando, sabendo o que dá, o que fazer. Tem que estar sempre em busca. Então, isso, pra mim, é uma coisa assim que eu amo fazer. Pesquisar, ler, esse tipo de leitura. Dentro ainda da poesia, eu sei que você participa de um projeto Pé de Poesia. Sim, verdade. É um grupo de contação de histórias. É um grupo que recita Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, as músicas de Marisa Monte, de Milton Nascimento. E bem recentemente, foi essa semana, vocês fizeram um espetáculo aqui no CCBM. CCBM é ao lado aqui da Biblioteca Municipal de Juiz de Fora. Vocês fizeram um espetáculo com lotação máxima. Eu acompanhei pela sua rede social. Sim. O teatro completamente lotado. Lotou, teve gente que ficou do lado de fora, não conseguiu entrar, não deu pra entrar. Isso eu achei fantástico, porque quando eu vi aquela fotografia com as pessoas todas de pé e vocês terminaram, ficaram de costas para ela, para poder para as pessoas para fotografar. Eu achei assim fantástico a quantidade de gente no teatro. Muita gente. E como é estar no palco, Débora? O que você sentiu ao entrar no palco, você viu a plateia lotada, cheia? Como que é estar no palco? Assim, pra mim, eu não vou falar que é uma coisa muito difícil, não. Porque como eu fiz teatro, aí eu já tenho essa questão do palco pra mim. Eu gosto de estar no palco.
Mas, assim, dá um baque, né? Quando você vê aquela plateia lotada e quando você tem texto pra decorar, coisa pra falar, e você fica naquela coisa, ai, meu Deus, será que eu vou esquecer? Será que não sei o quê? Que aí você olha pras pessoas, mesmo que a luz, né, seja mais baixa, mas você vê que tem gente, muita gente. Mas, assim, é uma sensação, assim, muito boa, sabe? Quando você entra no palco, você fica assim, você se liberta. Eu adoro, assim, é uma sensação muito boa mesmo de estar no palco. Dá um nervoso, não vou dizer que não dê, apesar né, de ter essa questão de gostar de estar no palco, mas dá um nervoso, mas a gente vai. E me fala uma coisa, falando do palco, você se prepara para estar no palco e você também se prepara para contar histórias. Eu digo na preparação de contar histórias porque além da sua voz, o seu corpo fala, você gesticula, você faz caras e bocas dependendo da história, você mexe com o pescoço, você mexe com as mãos. Qual tipo de preparação que você faz antes de contar histórias para criança? Então, é sempre bom, assim, quando você vai contar história, você tem que fazer uma preparação vocal, é sempre importante, porque você prepara a sua voz, né, pra você não ficar com a voz truncada ou muito baixa, você faz aquecimento corporal, porque aí o seu corpo vai estar mais relaxado pra você contar a história, porque muitas vezes, se você não faz essa preparação, às vezes seu corpo fica até duro, assim, né, porque já vi fatos de pessoas que iam contar a história e ficavam até assim, sabe? Tenso. Aí o corpo mostra. A pessoa ficou tensa. Fica tensa mesmo. E é bom você se preparar, se respirar, fazer um aquecimento, técnica de respiração. No teatro a gente aprendeu muito isso. Na contação de história, quando eu entrei, o nosso diretor, o Cristiano, ele sempre faz isso com a gente, né? Tem toda essa preparação vocal, aquela calma, te deixa mais calmo, respira e vai. E conta a história. Sim. E nós vamos falar da Hannah Blue, que eu acompanhei. Aliás, eu acompanho a página e vejo que você participa de muitas festas literárias em cidades próximas a Juiz de Fora. Sim. E você sempre com irreverência, sempre alegre, todas as suas fotografias com um sorriso no rosto. E como que você é recebida, não a Débora, como que a Hannah é recebida nestes eventos que você participa? Ai, muito bem. Nossa! Eu me sinto até famosa, assim, sabe? Uma pessoa famosa. Não deixa de ser. Gente, sou famosinha, hein? Tô ficando mais famosa ainda. Mas assim, ela é muito bem recebida, sabe? Porque na hora que chega, porque já tem aquela coisa, né, do cabelinho azul, as pessoas acham que é até de verdade. Chama atenção. Chama atenção, que acha que é de verdade. Aí já fica assim, ui, o cabelo dele é azul, que não sei o que, que não sei o que. E aí eu já crio aquela afetividade com as crianças, já começo a falar assim, na altura delas, do jeito delas, porque eu sou assim, sabe? Desse jeito. E eu sempre fui muito bem recebida nesses lugares, nesses locais. São pessoas, assim, muito boas, muito simples, humildes, assim, nossa, de coração aberto mesmo. E eu fico muito feliz sempre que eles me chamam. Já tive a oportunidade de ir na mesma cidade 2 vezes. Isso, assim, poxa, eles gostaram mesmo de mim. Sempre quando eu chego nessa cidade, recentemente eu fui numa festa literária em Santana de Cataguases, na 2ª edição, fui na primeira. E dessa vez me chamaram para a 2ª edição e eu fui. Quando eu cheguei lá, as crianças já sabem quem sou eu, o que eu faço, já chega, já conversa e fala, eu vi seu canal, eu vi você contando história. A tia Hannah. É a tia Hannah. Já é a tia Hannah. Teve um pai que chegou pra mim e falou assim, nossa, minha filha te adora, eu já coloquei ela pra assistir todas as suas histórias. Que aí eu já falei do canal, quando eu faço as apresentações eu falo que eu tenho um canal de histórias, se as crianças quiserem me acompanhar, me ver, vai lá no meu canal que chama Hannah Blue, Histórias e Outras Histórias. E aí esse pai chegou pra mim e falou, minha filha adora te ver, que não sei o que, que não sei o que. Aí no dia que eu cheguei, a menininha já tava lá olhando pra mim assim, Hannah. Aí teve minha mãe que falou, Hannah, tira uma foto com meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô me sentindo na TV assim, né? Famosa! Adorei! E é sempre muito bom ser recebida assim. Esse calor é importante. Nossa, demais! Esse carinho. É um reconhecimento do seu trabalho. É um reconhecimento. Porque você vê, assim, que tá fazendo um bom trabalho, sabe? Que você está no caminho certo quando você vê tanta receptividade. Nossa, demais! Não é uma leitura correta que eu faço? Exato. Né? Que você tem essa receptividade, a convidada novamente para voltar. Sinal de que as pessoas gostaram Sinal de que do seu trabalho. Gostaram de mim. Isso é muito bom. E falando, Débora, assim, pra gente encerrar esse papo tão agradável sobre contação de histórias, estamos em dezembro.
Aí dezembro remete a Papai Noel, a Natal. Sim. E o Papai Noel é uma figura mítica no Natal. Exato. E você, como contadora de histórias, certamente em algum momento o Papai Noel já esteve inserido nas histórias que você conta. Aí, na sua opinião, você acha que a criança ela deve permanecer com a ideia da existência do Papai Noel? Você acha que é importante, que é lúdico, que não se deve cortar essa fantasia, pelo menos para as crianças? Porque assim, a leitura que eu faço hoje é que, em relação à minha época de criança, perdeu-se um pouco daquela inocência que a gente tinha de árvore de Natal, de presente, guardado junto ali com a decoração de Natal. Eu acho que se perdeu um pouco hoje isso. Aí, na sua opinião, você acredita que essa existência do Papai Noel, existência entre aspas, ela deve ser mantida para as crianças? Então, essa questão do Papai Noel é muito, às vezes, né, é muito polêmica, pelo fato de muitas pessoas remeterem assim, mas o Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, mas o Papai Noel não sei o quê. Mas é muito difícil, assim, nos dias atuais é muito difícil você tirar isso, porque é uma coisa lúdica. Eu cresci vendo isso, acreditando, Papai Noel, e isso, assim, pra mim, na minha vida, sempre foi uma questão muito, muito lúdica mesmo. Eu sempre vi essa questão de Papai Noel muito frequente na minha vida. E assim, penso eu, que não se deve perder, né? Porque o Papai Noel, assim, muitas crianças, elas realmente acreditam nisso. Que o Papai Noel vai me dar presente. Que o Papai Noel é isso, que o Papai Noel é aquilo. Eu penso que não se deve perder a essência do Natal, né? O significado real, né? Que é o nascimento, né? Renascimento também das pessoas. Eu acho que o Natal, ele traz essa questão, assim, do você renascer, né? Mas a questão do Papai Noel, eu vejo que, por ser uma questão lúdica, por trazer as crianças também, não deve ser uma coisa que deve ser perdida. Porque são histórias sempre bonitas. As Sim, histórias de Natal, as contações de histórias são muito do Natal lindas. Eu já contei algumas histórias de Natal. E, assim, muitas delas eu não coloquei Papai Noel. Mas aí as crianças, elas falam do Papai Noel, né? E aí você vai cortar... É um personagem importante. Você vai não tem Papai Noel, não. Nunca faça isso. Mas é um personagem importante. Porque a criança, você acaba cortando essa raiz, questão. Isso. Mas é um personagem importante, o Papai Noel. Porque você associa o Papai Noel ao Natal. Não tem como. Não tem como. Você contar uma história, assim, de Natal que você não tem Papai Noel passando naquele trenó, com aquele saco de presente. É uma questão, é uma figura muito lúdica. Exato. E por as crianças terem essa ludicidade, né? O Papai Noel, ele traz um pouco dessa ludicidade. Você consegue, né? Você consegue transitar, gente, com o Papai Noel, com as questões natalinas, a verdadeira questão natalina. Você consegue transitar, porque você não vai deixar de falar, né? A essência do Natal para as crianças. Mas você consegue transitar ali pelo universo lúdico, o Papai Noel, o trenó, a rena, aquelas coisas todas. Porque hoje, gente, o que se vê quando chega o Natal é isso. É Papai Noel, é tirar foto com Papai Noel, é Papai Noel vai trazer presente. E aí você cortando isso na infância é realmente bem difícil, né? É bom você sempre conseguir transitar por essas duas vertentes do Natal. Débora, vamos fazer um ping-pong pra gente encerrar a entrevista. Eu falo uma palavra, você vai me responder com uma frase curta ou com uma palavra que vier à sua cabeça. Vamos lá? Poesia. Mágica. Caravana de histórias. Emoção. Ser professora. Sonho. Hannah Blue. Meu Deus, essa eu tinha que responder rápido. Hannah Blue é alegria. Ser contadora de histórias é? Minha paixão. Débora, maravilha, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Deixa contato de rede social, de e-mail se você tiver, para que as pessoas acompanhem o seu trabalho. Bom, gente, eu tenho Instagram, né, da Hannah Blue, que chama @HannahBlue.
pode ir lá seguir, que eu posto todos os eventos, posto fotos, onde eu vou estar contando histórias, dicas de leitura infantil, eu posto isso também, coisas do meu canal. Então segue lá, @HannahBlue. Tem o YouTube também, que é Hannah Blue, Histórias e Outras Histórias. Então segue lá, se inscreva no canal, tá? Divulga para seus amigos aí todos e vamos lá ouvir histórias. E tem também o blog da Hannah Blue, que chama Histórias da Hannah, onde eu também posto várias coisas também. O mesmo conteúdo assim do Instagram, que é dica de leitura, fotos. Então, bora lá me seguir, bora lá, gente, espalhar a história para todo mundo. Débora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Que agradeço. E a você que acompanhou mais uma entrevista aqui no Guilherme Ferreira Entrevista, o meu agradecimento muito especial. Os contatos da Débora Travanik estarão na descrição do vídeo. Eu vejo você no próximo programa. Muitíssimo obrigado e um grande abraço. Até lá.